O microfone, Juarez, esqueci de te avisar, desculpa, tem que autorizar ele de novo aí. Isso. Agora vai, né? Bom, vamos iniciar então falando da origem das danças, né, no Rio Grande do Sul, como elas chegaram até aqui. Vamos falar então daqueles viajantes que andaram aqui pela região, né, como o John Lucock, como o Dreis, o Saint-Hilaire, né, que nas suas viagens, né, suas andanças andaram pelo interior na campanha, assistindo então as festividades da gauchada, né, do nosso gaúcho também, que a gente tem muita influência aqui platina. E a gente vai percorrer, então, esses caminhos lá desde 1807, lá, né, com a chegada do Lucock, então, que ele faz aquelas descrições, né, como era a diversão, né, da nossa gauchada naquele tempo. Inclusive, aí vai ter algumas curiosidades, né, de um baile, né, na casa do cura, na casa do vigário, né, uma coisa, assim, bastante interessante para aqueles tempos, já que a dança era algo que era pecaminoso, né? Então, o Lucock enxergou lá, né, na casa do cura, né, um bailezito. Então, a gente vai ter muitas curiosidades aí naqueles bailes, né, que eram feitos antigamente, e a influência, então, né, da Europa, né, das danças trazidas, né, do além-mar aqui para o Brasil, né, que chegaram a partir do Rio de Janeiro até aqui o sul. Então, a gente vai ter muita coisa interessante. Inclusive, a minha pesquisa ela vai um pouquinho assim mais além daquilo que a gente já tem conhecimento aí até no nosso compêndio de danças gaúchas de salão, né? Então a gente tem um estudo bem, como eu sou historiador, a gente tirou um tempo assim com capricho, né, para buscar outras literaturas, porque a nossa pesquisa ela vai nós buscamos assim lá na Espanha, né, um material, buscamos aqui na Argentina, no Uruguai, né, autores aí que falam sobre as danças que aportaram aqui no Prata, né, que a gente acabou tendo influência. Então, a minha pesquisa ela é bem interessante. Eu não vou falar agora porque senão perde aquele caráter da novidade. Então a gente vai ver, né, alguma coisa sobre a milonga, né, a influência dela, né, tem algumas coisas ali que a gente buscou também de autores argentinos, né, e espanhóis, bem interessante. Então, o meu trabalho vai se basear nisso, né? A história da dança de salão aqui, né, com ênfase, então, aqui no Rio Grande do Sul. E, naturalmente, nós vamos falar também sobre alguns costumes, né, dos bailes, né? Porque o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa eles fizeram um trabalho bem interessante nas pesquisas ali em 1955, né? Então, eles falam também em 75 eles falam sobre as gerações, né, que a gente acabou até adotando isso dentro dos nossos cursos de danças gaúchas de salão, né, falando sobre essas gerações. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso e sobre os costumes também, como eram os bailes aqui em cima da serra, como eram os bailes ali na região de Porto Alegre, né, quando esses viajantes também estiveram por ali. Nós tivemos ali o Saint-Hilaire, né, que ele faz as suas descrições. Então, fala sobre os jogos de salão, né, onde ele não sabia que estava assistindo ali o cotilon, né, o cotilão, né, que cotilhão, como o pessoal costuma dizer. Então, eu vou trazer bastante novidade, né? Quem estiver presente no curso vai levar um material que a gente vai preparar um papiro aí, né, para entregar aí para nossos alunos, e certamente vai ter muita curiosidade, muito material assim que a gente reuniu, né, e compilou num único compêndiozinho aí para passar para a turma, né, em PDF. Não sei como é que vai ser feito isso, mas vai ser um material muito rico, né, com novas informações, novas pesquisas sobre a origem então dos nossos ritmos, né? A gente vai falar da milonga, tem curiosidades ali interessantes da vaneira, né, que é a habaneira, né, também outros, vai ter também bastante curiosidade que eu estou trazendo aí, e os outros ritmos que a gente, né, vai passar, então, o bugio, que a gente, né, nasceu lá em São Chico de Assis, né, nasceu lá e se emancipou em São Chico de Paula, né, então a gente vai ter muita curiosidade interessante sobre as origens das danças gaúchas de salão, né, então com um foco muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, como a gente estava conversando antes da nossa entrada no ar ali com o professor Tony,
a gente vai buscar, né, vai enfatizar muito assim para os nossos alunos, né, e a maioria também deve ser professores de danças, que a gente tem que buscar aquilo que a gente herdou lá dos nossos antepassados, né? Eu me criei no campo dançando nas casas que se desmanchavam as paredes, né, para aumentar o salão de baile, e as crianças, né, elas não dançavam, né, com os adultos, se colocavam num quarto lá e alguém que não sabia dançar ficava cuidando das crianças, né? Então, essa alegria, né, contagiante, né, do baile, isso aí a gente tem que trazer, né, para dentro das salas de aula, né, no momento que está se ensinando, porque essa questão aí de criar manualização nas danças, né, os compêndios, isso aí começa a engessar muito e começa a ficar muito marcial, né, a nossa dança de salão. Então a gente está procurando assim dentro dos nossos trabalhos, né, de ensinando novos instrutores, né, ensinando os bailantes aí para buscar, né, aquela autenticidade. O pessoal tem que se divertir, tem que dançar, né, com o coração, com a alma, né, não é dançar com os pés. Então é isso que a gente procura na dança de salão. E a gente tem que cuidar então para que não haja esse engessamento. E a gente tem visitado muitos lugares aí pelo Rio Grande, né, na nossa tarefa aí de avaliador de danças, e a gente tem visto assim que está havendo muita marcialidade na nossa dança, está muito dura, né? Não se dança mais com aquele molejo, aquele jeito pachola, né? Que o Paixão Corto sempre falava, né? Nos seus cursos de dança, né? O pacholismo está se perdendo. E a gente vai tratar desse assunto também no nosso trabalho aí das danças de salão, na sua história aí, buscando então a autenticidade, a alegria que os pares devem trazer na sala. Obrigado, Juarez. Ó, antes de vocês estarem, o Juarez está aqui no ar, antes da gente estar conversando com vocês, a gente estava traçando alguns planos aqui e eu convidei o Juarez para a gente fazer um dia na semana aqui no Fala Aí Professor, para fazer um conteúdo só sobre dança de salão. Mas, para que a gente faça isso, olha só, não sei nem se o Juarez conhece, El Chamamé, tá? É um livro, música, deixa eu dizer o que está escrito aqui, El Chamamé, música tradicional de Corrientes, genes. Eu não sou bom de espanhol, né? Então é Gênesis, o desarrollo e a evolução, tá? Esse e-book aqui, ó. Se nós chegarmos a 50 curtidas no vídeo, tá? Eu envio para vocês esse e-book aqui, ó, do El Chamamé, tá? Então manda para a galera que é parceira aí, para a gente poder fazer essa live crescer, ainda mais que hoje é terça-feira de carnaval. Gustavo, vai tu primeiro com a nominata ou eu já peço um spoiler para o Clayton ou eu já falo do Robson Cavalheiro que está conosco hoje aqui? Bom, o Robson está com a câmera fechada, deve estar sambando um pouquinho. Eu acho que vai tu primeiro, Gustavo. Vamos lá, então. Olha, como eu disse, quando nós pensamos o curso e a Madi foi me abrir as porteiras aí, nós pensamos, sem sombra de dúvidas, convidar aos professores que tivessem o maior conhecimento, cada um na sua área. Então, a gente está procurando ter uma amplitude muito grande na questão do folclore como um todo, mas, claro, enfatizando as questões do folclore gaúcho, na sua ênfase que é a dança. Então, nós vamos ter no dia da abertura, para dar uma visão na questão do folclore a nível mundial e a nível do folclore brasileiro, duas grandes conhecedoras do folclore. Graciela Pons, que ela foi vice-presidente do CIOF na Argentina e atualmente ela é presidente da IOV na Argentina, que tem um grande conhecimento sobre folclore a nível mundial e que já esteve aqui em Passo Fundo por 2 vezes como minha convidada no Congresso de Folclore, vai estar apresentando, então, uma fala na abertura desse congresso, das aulas, né? E a professora Lilian Vogel, que é de São Paulo, que é uma grande conhecedora sobre folclore brasileiro. Então, essas duas professoras, Graciela vai estar falando sobre folclore a nível mundial, e a Lilian Vogel, de São Paulo, vai estar falando sobre folclore brasileiro. E na parte prática, então, nós vamos ter como convidado o professor Gessé Cruz. Ele vai dar a aula, e o Gessé Cruz, ele é um professor que tem um currículo muito grande, mas o que dá para enfatizar é que ele é o professor convidado do Teatro Bolshoi, aqui em Joinville. Ele monta coreografias do Teatro Bolshoi, então é um currículo invejável, né? E ele aceitou o convite para estar aqui, então fazendo a sua parte prática no folclore brasileiro. Então nós vamos ter uma visão na questão do folclore brasileiro com grandes mestres, sem sombra de dúvida.
Tá? E nós vamos ter, então, Gustavo Cura, que é um professor aqui da universidade, que tem um grande conhecimento na questão de anatomia, que vai estar apresentando isso. O Rodrigo Guterres, então, vai estar apresentando questões fisiológicas aplicado à dança e aposentos motores. O Rodrigo Villanova, que vai estar apresentando consciência e expressão corporal. O Clayton, que vai estar apresentando, então, os aspectos legais para o exercício do ensino do folclore e da dança. A Madeline, a Tamara e a Jéssica, elas vão estar apresentando folclore e cultura do Rio Grande do Sul, usos e costumes. Ana Paula Labres, danças tradicionais do folclore, indumentária da época e atual. Josemar Dias vai estar apresentando, então, noções do ritmo e música associado à dança. O Robson Cavalheiro, então, daqui a pouco vai estar apresentando mais, vai estar apresentando aspectos técnicos e coreográficos da dança. A Daniela Beckman, apresentando interpretação artística relacionada às danças do folclore brasileiro. O Alessandro Gradaski, daqui da cidade de Passo Fundo, terminologias das danças gaúchas de salão. O Juarez, nosso professor que está aqui, vai estar apresentando, então, história das danças gaúchas de salão. A Lúcia Oliveira Andrade, motivação e resiliência. O Tony Cid Pereira, terminologia das danças gaúchas tradicionais. O Beloni Bastos, história das danças tradicionais. E o Luciano Fleck, com gestão de pessoas, liderança, organização de eventos. Então, olha, são grandes mestres que estarão aqui no nosso curso, então só pela nominata desses professores aí o curso já é um sucesso. É a grande oportunidade e todo mundo tem que, com certeza, estar presente. Perfeito, Gustavo. Tu conseguiste reunir realmente muita gente boa, fora eu que estou incluído aí, toda essa gente boa aí no mesmo curso. Excelente. Bom, eu vou primeiro pedir para o Robson Cavalheiro se apresentar, dar uma boa noite para o Robson, porque senão eu vou ser injusto, né? Que os outros dois professores que estão conosco se apresentaram. Robson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, satisfação estar novamente junto com vocês, uma imensa satisfação fazer parte de, como disse o Tony, deste elenco de primeira qualidade aí, e eu fazendo parte de uma seleção de professores, onde eu me sinto imensamente honrado em poder dividir e aprender ao mesmo tempo com eles tanta sabedoria e tantas vivências, principalmente dentro do estudo, da pesquisa, da dança e do folclore do Rio Grande do Sul. Eu estou ainda em fase de recuperação, tá? Só para falar, não estou evitando conversar muito. Eu que sou um falador, mas em função de estar em isolamento, em função da Covid, mas graças a Deus estou bem, sintomas leves e em casa, tá? E referente ao curso, ao que a gente vai trazer, ao que todos nós estamos preparando para esse curso, são grandes novidades e, acima de tudo, eu acredito que a gente vai apresentar, como disse o professor Juarez ali, muitas coisas que a gente sempre ansiou em ver nos ensinamentos do folclore e da dança como um todo, né? Então, a minha parte em apresentar aspectos técnicos e coreográficos vai um pouco em contraponto a algumas coisas que o professor Juarez falou ali, né? Que é a questão do dançar, da liberdade do dançar. Quando eu digo vai em contraponto, não quer dizer que é contrário a isso. Vai em contraponto pelos aspectos técnicos que a gente precisa entender, os fundamentos técnicos, as preparações que trazem à tona as coreografias que foram apresentadas, como ele falou, a manualização e todas as descrições que foram preparadas para as nossas danças tradicionais, as danças, não só as tradicionais, mas as que vêm a integrar e hoje trazer à tona muitas discussões sobre
o folclore, né? A tradição, as danças tradicionais e o folclore da dança gaúcha como um todo. Então, eu acredito que esse curso, além de ser uma novidade de apresentar, de se apresentar ao público, né, o folclore e a dança gaúcha, ele tem muitos novos estudos que serão apresentados para todos aqueles que tiverem o prazer de dividir e aprender com essa seleção de professores que o Gustavo e a equipe foram brilhantes em montar. Obrigado, Robson. A gente não sabia que tu estava um pouco adiantado aí, mas graças a Deus, sintomas leves. É esse vírus que nos atrapalhou o ano inteiro aí, né? Que colocou todos nós em isolamento, né? Aí acabou nos prejudicando bastante o nosso planeta, vamos dizer assim. Clayton, spoiler, o que tu vai trabalhar, Clayton? Abre o microfone aí e dá um spoiler sobre o teu tema no curso. Tá, beleza. Antes, Tony, se me permite, eu vou, porque geralmente, como é um curso técnico, né, com certificação por uma universidade, a gente sempre procura saber quem são os professores e a qualificação deles para estarem à frente ali, né, para poderem ter essa qualificação. Então, eu sou advogado, né, aqui em Santa Maria, há 20 anos. Eu tenho especialização em Direito Constitucional, mestrando em Direito pela Federal de Santa Maria. Tenho a graduação em Licenciatura para o Ensino Técnico Profissionalizante também pela Federal de Santa Maria. Tenho pela Fundação Getúlio Vargas um aperfeiçoamento ao ensino do direito e também em Gestão de Pessoas e Processos Produtivos. Como que eu vejo essa necessidade de se ensinar também, de levar aos alunos essa questão da legislação para a atividade? A primeira delas é que eu comecei ativamente no movimento tradicionalista em 92. Iniciei dançando até ano de 94, mais ou menos, mas como eu destoava muito do pessoal, para cima, no caso, né, que fique bem claro, eu acabei indo para a música, né, uma paixão que eu sempre tive. Então, a partir dali, a partir de 94, eu comecei com os musicais de grupos de dança. E eu rodei esse Brasil inteiro com musical de grupos de dança. E a gente, em cima de um palco, a gente observa tudo. Ainda mais quem é do direito procura olhar os detalhes. Então, estive em Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, todos esses estados, e uma coisa que todos têm em comum em relação a professores e instrutores de dança e essa relação que eles têm com as entidades tradicionalistas, onde eles vão fazer esse trabalho deles, todos têm em comum, sem exceção. Eles não têm um amparo legal para aquilo que eles estão indo fazer. Eles estão 90% à mercê da sorte. Isso é uma coisa que eu sempre ficava pensando, tá, mas por que isso? Né? Por que é dessa forma? Cara, eu patrão lá de um outro estado, lá ligo para o Rio Grande do Sul, que era um instrutor, acertou o valor, vai e deu. Né? Então, ele sai totalmente na sorte. E dentro disso, o que eu procuro, coloquei a proposta para o professor Gustavo, de nós trabalharmos nesse curso técnico justamente essa questão para que os profissionais, instrutores e professores que trabalham com folclore, com a arte, com a dança, eles tenham, ao menos, um conhecimento do que eles podem fazer para que esse ofício deles, para que esse trabalho deles possa ser executado conforme a legislação e dando a eles suporte legal para isso. Então, eu digo assim, professores de dança, com raríssimas exceções, eles vão conseguir se aposentar como professores de dança? É um primeiro questionamento que eu faço. Para esse questionamento, eu te digo que desses 90%, 99% não vão conseguir. Por quê? Porque eles não sabem como administrar
esse ofício deles de forma que eles possam, lá adiante, vir a se aposentar. Porque chega lá na frente, eles não contribuem, não criam um MEI para isso, não criam outras alternativas. Chega lá adiante, eles simplesmente vão estar à margem de tudo, entendesse? Então, assim, ó, a gente propõe, com essa questão da legislação, a gente propõe, primeira coisa, eles entenderem legalmente o que eles estão fazendo dentro dos galpões. Hoje se fala muito em voluntariado, mas eu tenho certeza absoluta que também 90% ou mais não sabem a definição do voluntariado, ou tampouco sabem que existe uma lei do voluntariado. E voluntariado não implica em dizer que eu vou trabalhar de graça. Não é isso. Então, no primeiro tema que nós vamos trabalhar, no primeiro tópico dentro desse tema da legislação, nós vamos fazer essa diferenciação. O que é trabalho, o que é emprego e o voluntariado. Essas três situações, elas têm que ser colocadas, o profissional ele tem que saber a diferenciação de cada uma delas e o que cada uma delas corresponde para ele fazer a escolha dele enquanto profissional. Se eu quero trabalhar, ou eu quero ter um emprego, ou quero ser voluntário, é a escolha pessoal de cada um. Mas esse curso tem a obrigação de colocar para esses profissionais que existe, sim, uma diferenciação entre eles. Ele precisa saber essas diferenças para quando eu receber uma ligação lá do Tocantins, para trabalhar com um grupo de dança lá do Tocantins, eu saber qual é a melhor maneira para eu fechar um contrato de prestação de serviços com aquela entidade. Entendeu? No mesmo sentido, e aí não está se buscando recriminar ou colocar à prova o que é feito pelas entidades tradicionalistas. Pelo contrário, entra, logo a seguir, no segundo tópico, uma questão que eu vou abordar, que é da regularização ao crescimento profissional. Então, nós vamos no curso, através das legislações que existem, colocar para esses professores, depois deles terem o conhecimento das várias formas de trabalho que eles podem executar, as maneiras que eles podem se adequar e os caminhos que eles podem traçar para chegar ao final da vida e dizer, cara, eu sou aposentado como coreógrafo de dança, eu sou aposentado como professor de grupo de dança. Ele vai poder chegar lá no final da carreira dele, né? Tomara que dure lá 90 anos, mas ele sabe, ele fez o que a lei entrega para ele que seja feito. E muitos não fazem por desconhecimento. Esse é o segundo caminho. E um terceiro caminho, que serve tanto para as entidades como para os professores, é a questão da responsabilização. Nós vemos, e volto a dizer, de cima do palco, a gente observa cada formiga que anda por dentro do CTG durante um ensaio. O professor da mesma forma, o instrutor da mesma forma. Mas o professor não se enxerga, ele não enxerga a si. O instrutor não enxerga a si. E eu, de cima de um palco enquanto músico, eu consigo observar isso e por inúmeras vezes, se a entidade, ou o dançarino, ou um pai do dançarino, quisesse responsabilizar civil ou criminalmente um instrutor de danças ou um coreógrafo, ele teria todas as condições de fazer isso. Por quê? Porque o professor ele não tem conhecimento, o instrutor não tem conhecimento dos seus limites. Até onde ele pode ir na condução, naquele ofício que ele está exercendo, quais são os limites que ele tem para trabalhar com crianças de 6, 7 anos. Hoje, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como o jovem até 18 anos. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito mais apertado, eu vou dizer assim. A barrigueira aperta muito mais do que outra legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele aperta mesmo. Ele surgiu para isso, para que ele venha com uma proteção para a criança e para o adolescente. E aí vocês imaginem, até os 18 anos, qualquer cidadão brasileiro, ele é abraçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Invernada adulta, quantos dançarinos têm 18 anos e dançam Enarte? Mais da metade de um grupo, às vezes.
entendeu? Então, o professor ele tem que ter o conhecimento dos seus limites, até onde ele pode ir, ainda mais que hoje, se tu coloca se tu fala uma vírgula, a pessoa entende um ponto de exclamação. Então, tá muito aflorada essa questão. Mídia, rede social. Tu fala uma coisa aqui, parece telefone sem fio do colégio de antigamente, né, que a gente fazia. Falava num copinho plástico aqui, tinha um barbante lá do outro lado, entendia tudo errado. Hoje, esse telefone sem fio de antigamente é a nossa rede social. É o que o professor esbraveja na frente do grupo de dança, sabe? Então, o professor, ele tem, e aí eu não digo a possibilidade, ele tem a obrigação de saber os seus limites. Ele tem a obrigação de saber os seus limites. Frente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, frente ao Estatuto do Idoso, para quem trabalha com invernada Chiru, com outras categorias. Então, tudo isso nós vamos levar nesse curso para que os professores não venham a ser responsabilizados. Eu, no meu escritório, eu tenho caso não de professores, mas eu tenho caso de diretor cultural que está sendo processado. Por quê? Porque perdeu esse time, porque não sabia dos seus limites. Então, tende a haver essa preocupação, e a gente não pode, hoje as relações, essa relação que existe instrutor-entidade tradicionalista, ela é uma relação profissional, por mais amizade que tenhamos, a gente sabe que adormece no outro dia, tudo pode mudar. Então, ele tem que tomar essas precauções e saber os seus limites e saber até onde pode ir. No mesmo sentido, não com essa questão de responsabilização, mas com relação às a própria relação de trabalho que ele está exercendo lá dentro da entidade. E a entidade também precisa ter esse conhecimento para que ela também não venha sofrer punições com relação a isso. Mas aí é um outro enfoque de uma área também que eu trabalho, que pode ser, eu chamo de compliance tradicionalista, né? Que é a entidade se adequar às normas, tudo, para não vir a sofrer represálias no futuro. Então, basicamente, o que eu vou trabalhar nesse curso? É colocar, mostrar para o pessoal, mostrar para a turma, essa diferenciação, o que é trabalho, o que é emprego e o que é voluntariado. Num segundo momento, a gente trabalhar essa questão da regularização profissional ao crescimento profissional. E, por fim, a gente vai trabalhar essa questão dos limites e responsabilidades dos instrutores e dos professores frente à legislação brasileira, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Basicamente, é mais ou menos por aí. É um assunto bastante interessante, Clayton. Eu acho que nunca foi tocado assim, nunca foi conversado dessa forma. É uma coisa inédita, mas necessária para os momentos que a gente está passando e até para o futuro, né, do que essa profissão vai ter.